Oi, gente, tudo em paz? Aqui é o professor Bruno, né? Eu vim aqui para mostrar para vocês uma aplicação de equações diferenciais com separação de variáveis, certo? Uma aplicação bem simples, bem fácil, muito antiga, certo? Que hoje é um senso comum, mas no início ela era meio inviável, né? As pessoas não tinham uma ideia muito bem se a humanidade conseguiria chegar num ponto em que poderia pôr em prova essa conta, né? Todo mundo aceitava ela como verdade, mas não se tinha os meios tecnológicos para testá-la. Hoje em dia a gente consegue testar e ela se provou correta. Uma pesquisa rápida no Google e você vai encontrar essa expressão que nós vamos criar hoje, que é a expressão para velocidade de escape. Como é que funciona a velocidade de escape? Você está em algum objeto no espaço que é muito massivo e ele cria uma região gravitacional ao redor dele, certo? E essa força gravitacional atrai qualquer coisa para o seu centro, certo? Então, você tem um objeto sendo atraído para um planeta, né? E você quer calcular qual seria a velocidade inicial necessária para que esse objeto saísse do planeta. Então, imagine que você coloca alguma coisa em um canhão, certo? Esse canhão vai atirar esse objeto para cima. Qual é a velocidade necessária para que o objeto seja arremessado e consiga escapar do planeta? Essa é a ideia por trás, né? Então, eu botei aqui um exemplo, vocês estão vendo aí um desenho, tem um planetinho e um foguetinho, né? A gente sabe que hoje os objetos que jogam as tecnologias que nós temos para fora do planeta utilizam essa tecnologia do foguete, né? Então, os nossos mecanismos que orbitam e que fogem do sistema solar, principalmente, ou que vão orbitar outros planetas, utilizam esse mecanismo de foguete, ok? Então, é claro que a velocidade de escape a gente não consegue de primeira, né? Você não consegue, através de uma explosão de uma turbina de um foguete, chegar na velocidade de escape logo de cara. Mas, se você continuar explodindo e fazendo essa propulsão se prolongar por um tempo específico, né, à medida que o objeto vai se afastando do planeta, a velocidade de escape necessária começa a diminuir. Então, o que a gente faz hoje em dia é manter uma velocidade crescente à medida que o objeto foge do planeta, para que chegue um determinado momento que ele atinja a velocidade de escape na altura necessária, né? Tem todo um cálculo mais complexo para isso. Hoje a gente vai evitar esse tipo de cálculo e vai para o cálculo mais simples, que é determinar a velocidade única, né? Então, vamos lá. Como é que funciona a mecânica gravitacional? Eu tenho duas fórmulas que nós utilizamos para calcular força gravitacional. A primeira é a mais fácil, né, que é essa aqui, a chamada força-peso, F igual a m vezes g, né, utiliza a lei de Newton, certo? E a aceleração nesse caso aí é a própria gravidade, né, a aceleração da gravidade, puxando o objeto para o centro. E esta força, ela só funciona quando você está no campo de atuação do planeta, certo? Então, ela vai deixar de funcionar quando ela sair do planeta, beleza? Mas enquanto você estiver na zona gravitacional do planeta, esse F igual a m.g funciona, ok? A mesma coisa vale para a lei da gravitação universal de Newton, que é essa segunda lei aqui, né? Essa lei, ela é um pouco mais genérica, certo? Ela serve para coisas que estão dentro do espaço gravitacional do planeta e para objetos que estão fora. Então, ela serve, por exemplo, para medir a força gravitacional entre a Terra e Júpiter, que está bem longe da zona gravitacional normal da Terra. Okay? Então, o que nós vamos trabalhar aqui é uma união dessas duas fórmulas para tentar chegar na expressão para calcular a velocidade. Okay? Agora, é importante. O m é constante, né, que é a massa do foguete, né, esse foguetinho aqui que vai sair do planeta. O m maiúsculo, que tem aqui na segunda fórmula, representa a massa do planeta, certo? O s é a distância que o objeto está do planeta, ok? O k é uma constante gravitacional. Esse g,
que é o mais diferente. Porque esse G no topo do planeta, ele tem um valor. Fora do topo do planeta, ele vai ter um outro valor. Né? Até no topo do planeta, ele tem uma operaçãozinha. Mas à medida que o objeto for escapando da zona gravitacional, quanto mais alto ele estiver, menor será essa aceleração da gravidade. Okay? Então, vai haver uma modificação dela, à medida que você vai aumentando a altitude, né, do objeto. Então, nós vamos trabalhar aqui com dois Gs. O primeiro G é o G inicial, que é o padrão que a gente tem em cima do planeta, né, quando a gente está na superfície. E nós vamos ter o G variável, certo? O G variável eu vou usar G maiúsculo, ok? Para o G constante eu vou usar só G, certo? Então, vamos imaginar esse foguete em cima do planeta, na hora que ele vai sair, certo? Eu tenho aqui o centro do planeta, vamos considerar aqui, e eu tenho essa distância aqui, certo? Vou mudar aqui a cor para ficar mais fácil. Deu nada, né? Ainda tá... Mas dá para enxergar ali. Então, a distância do foguete até o centro do planeta é o raio do planeta, certo? Eu vou botar R, ok? A aceleração da gravidade aqui na superfície do planeta é G, certo? Então, F igual a mg em cima do planeta vai ser igual a K M sobre R ao quadrado, certo? Por quê, professor? O M e o M são constantes, né? O M maiúsculo é a massa do planeta, o M minúsculo é a massa do foguete. O R ao quadrado é porque a distância em relação ao centro do planeta é o raio. Então, o S vai ser R ao quadrado. Né? Então, em cima do planeta é assim que funciona. Se você olhar, ó, tem um M pequeno aqui e um M pequeno aqui. Ó. Dá para cortar. Né? Se eu passar o R ao quadrado para o outro lado e o M também, eu vou ficar com isso aqui. Ó. G vezes R ao quadrado sobre M igual a K. Pronto. Então, para você determinar a constante de gravitação de um planeta específico, você só precisa saber o raio desse planeta, a aceleração da gravidade na superfície do planeta e a massa, né, desse planeta. Então, tudo tem a ver com o planeta. Tendo essas três informações, você consegue, usando essa expressão, calcular a aceleração, a constante de gravitação relacionada a ele. Beleza? Então, a gente vai usar isso aqui, é interessante usar isso aqui, para quando o objeto for escapar do planeta, certo? Então, vamos lá. Eu vou usar essa expressão com o foguete subindo. Né? Então, o foguete está começando a fugir, certo? Uma coisa importante. A fórmula F igual a m vezes g, a direção dela é para o centro do planeta, certo? Essa força sempre está puxando para o centro do planeta. Já a força da gravitação universal aqui do outro lado, não é assim que funciona, ok? Normalmente ela vai ter o sentido do objeto maior, certo? Então, como eu quero que o objeto fuja do meu espaço, né, gravitacional, planetário, eu vou precisar mudar o sinal, né, dessa expressão. Então, a força do m vezes g está vindo para baixo e a outra força vai para o sentido contrário. Para ir para o sentido contrário é só mudar o sinal. Vai ficar assim. M vezes G vai ser igual a menos K Mzão vezes Mzinho, S ao quadrado. Ó, importante, agora que eu estou saindo do planeta, esse G aqui deixou de ser minúsculo e passou a ser maiúsculo, porque agora vai mudar, vai variar. Quanto mais alto eu estiver, menor vai ser essa gravidade, certo? Então, vamos lá. Eu descobri o K, né, lá na outra ponta, né, o valor do K, vou substituir aqui. Eu vou ficar com menos
G, R ao quadrado, só confirmar, sobre M. Esse é o K. Vezes M, vezes Mzinho, sobre S ao quadrado. Ó, o que é que dá para cortar? Dá para cortar esse Mzão com esse Mzão, né? Porque um está multiplicando, o outro está dividindo. Então, nós vamos ficar com Mzinho Gzão, que é a gravidade, né? Fugindo do planeta, igual a menos Gzinho R ao quadrado, vezes M, sobre S ao quadrado. Ok? Ó, tem Mzinho dos dois lados da igualdade, né? Então também podemos cortar. Então, aqui nós vamos ter G igual a menos G, zinho, né? R ao quadrado sobre S ao quadrado. Então tá aí, é uma expressão bem menor, né? Então, tá aqui. Só que aqui ela não mede a velocidade de escape, ela está medindo a gravidade à medida que o objeto está subindo, ok? Agora, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos incluir os conceitos de equação diferencial. Até agora, a gente só está fazendo malabarismos matemáticos, né? G é a aceleração, certo? A aceleração, a gente sabe que é a derivada da velocidade pelo tempo. Não é isso? A aceleração é a derivada da velocidade pelo tempo. E tá ok, eu vou trabalhar com a velocidade mesmo, é isso que a gente está atrás, né? Do dv, do v. Mas o tempo não me interessa tanto, certo? Eu não me importo quanto tempo vai levar para o objeto escapar, eu só quero que ele escape, ok? Então eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Eu vou alterar essa expressão e vou acrescentar aqui ds. ds significa derivada do espaço. ds dt. Então, esse ds aqui eu posso cortar, né? Que é a derivada do espaço. Então, dv ds vezes ds dt. Eu posso fazer isso porque a velocidade, a aceleração é a derivada primeira da velocidade, mas é a derivada segunda do espaço. Então, o ds realmente pode aparecer aqui, ok? Só que ds dt é a velocidade, porque a velocidade é a derivada da posição pelo tempo. Então, isso aqui é dv ds vezes v, né? Velocidade é a derivada da posição pelo tempo, ok? Então, fazendo esse malabarismo aqui, de alterar, acrescentar esse ds na multiplicação, eu consigo obter o dv e o ds e o v, a velocidade. Então, agora eu tenho uma equação diferencial para resolver. No lugar do gzão, eu vou escrever vzinho, velocidade, né? dv ds é igual a menos g r ao quadrado. Esse S, eu vou colocar ele para cima, certo? Quando você coloca uma potência para cima, o expoente muda de sinal. Vai ficar S elevado a menos 2, certo? Ele estava embaixo, foi para cima. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar o conceito de derivada separável, né? Eu vou separar as letras. dv vai ficar na esquerda e o S vai para a direita. Vai ficar dv igual a menos gzinho, né, que é a gravidade na superfície, vezes o raio ao quadrado, vezes S a menos 2 ds. Eu não estou usando aquele S padrão, porque pode confundir, certo? Está aparecendo em cima. Para aí, está separado, né? O V está de um lado, o S está do outro. O professor tem o G e tem o R na direita. Não tem problema, porque o G é constante, é a gravidade na superfície. O R também é constante, é o raio do planeta, não vai mudar. Né? A única variável da direita é o S. Então, o menos G e o R ao quadrado só repete, porque são constantes. Então, eu vou integrar dos dois lados, certo? Do lado esquerdo vai ficar
b ao quadrado sobre 2. Né? Forma uma integral padrão. Do lado direito, vai ficar menos g vezes r ao quadrado, que é constante, não mexe, né? S elevado a menos 2. Né? Soma 1, então vai dar S elevado a menos 1 sobre menos 1. Mais C. Né? Eu falei para vocês que eu gosto de botar o C na direita. Então, vou colocar o C aqui na direita. Vamos tentar dar uma ajeitada. Vai ficar V ao quadrado sobre 2. Esse menos com esse menos, né? Vai se cancelar. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Como o S está elevado a menos 1, ele pode voltar para baixo. Então, aqui vai ficar G R ao quadrado sobre S. Mais C. Tá aí. Né? Nós obtivemos a nossa expressão, né? Que é essa expressão é a expressão que vai medir a velocidade final de um objeto, quando você arremessa ele. Não é a velocidade de escape, certo? Essa velocidade é a velocidade que o objeto vai ter à medida que ele vai se afastando do planeta. Não depende do tempo, depende da posição. Quanto mais alto ele estiver, menor vai ser a velocidade dele. Né? Ele vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando. Óbvio, né? Porque a Terra está puxando, então a velocidade vai regredir. Eu vou dar uma ajeitada nessa fórmula aqui para ficar melhor, certo? Eu vou multiplicar por 2. Só para eliminar esse 2 aí que está embaixo. Ele vai atrapalhar, certo? Então, quando eu multiplico por 2, isso aqui vai ficar 2g r ao quadrado s mais c. Ok? Lembrando, você pode botar 2c, não tem problema não, mas eu falei também na aula sobre separáveis, quando você multiplica uma constante por outra constante, que no caso é o 2, você não precisa alterar, né? Vai dar 2c e c é constante do mesmo jeito, então tanto faz, né? Se o c fosse variável, tudo bem, mas como ele é constante, e a gente ainda vai achar ele, não tem problema. Mas essa aqui ainda não é a velocidade de escape. Essa aqui é a velocidade final, certo? Então, se você quisesse mandar alguma coisa para cima, né, atirar alguma coisa para o alto, e quisesse que ela atingisse uma velocidade x, essa fórmula ia calcular. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que o objeto fuja do planeta. Né? Para isso, o que eu vou fazer aqui é tentar descobrir quem é esse C específico do planeta, certo? Para descobrir quem é o C específico do planeta, eu vou usar a ideia do planeta estar em cima, né? Do objeto estar em cima do planeta. Nesse momento, a velocidade dele é 0. Aliás, a velocidade dele é velocidade inicial, né? Então, a velocidade inicial para o objeto sair do planeta, né? O raio, aliás, a distância vai ser o próprio S. Então, vou voltar para cá. Estou achando C. Então, a velocidade inicial, que é a velocidade que a gente vai ver em cima do planeta, vai ser igual a 2gr ao quadrado. A posição S é o próprio R, né? Porque se ele está em cima do planeta, ele está em cima do raio, mais C. Né? E se você fizer aqui o R ao quadrado dividido por R, você vai ter que V de 0 ao quadrado igual a 2gr mais C. Então, o C vai ser V2 ao quadrado menos 2gr. Esse aqui vai ser o C. E aí você pode substituir. Né? Substituindo C, vai ficar com 2g r ao quadrado sobre S, mais, aí no lugar do C, V0 ao quadrado, menos 2gr, e pronto, acabou. Agora sim eu tenho uma expressão perfeita e específica para um planeta. Eu não coloquei os números. Se você quisesse medir a Terra, você podia ter feito a conta já com os números relacionados à Terra. Mas aqui a gente está criando a fórmula de maneira genérica. Não achamos ainda a velocidade inicial, né,
de escape, mas nós achamos aqui uma fórmula que tem a velocidade inicial, né? Velocidade final ao quadrado é igual a 2g vezes r ao quadrado sobre s mais v0 ao quadrado menos 2gr, ok? Eu posso calcular qualquer velocidade final que eu quiser, certo? Agora, digamos que eu quero que o meu objeto escape do planeta com a velocidade mínima possível. Qual seria a velocidade mínima possível? Zero. Então, imagine que o objeto conseguiu fugir do planeta e não vai voltar mais. Mas ele também não vai fugir, ele vai parar ali. Então, essa é a velocidade mínima, né? Que é a velocidade zero. Qualquer coisinha a mais, o objeto escapa. Se eu quisesse uma velocidade específica, digamos que eu queira que o meu foguete saia do planeta com 800 km por hora. Aí, no lugar do V, eu boto 800 e faço a conta. Mas a gente vai atrás da mínima, né? Então, para a mínima, a velocidade vai ser zero. Velocidade final, certo? Agora, quem vai ser a posição, né? O meu objeto ele vai fugir, certo? Do planeta. Se ele vai fugir do planeta, vocês concordam que ele não vai voltar mais, né? Ou seja, a distância, não importa qual seja o planeta, a distância tende ao infinito. Porque se o objeto não vai mais voltar, essa distância ela vai aumentar sem parar, certo? Ah, pessoal, mas a velocidade é zero. Não vai aumentar nunca. Vai, gente, vai. O zero é a velocidade dela, ali no momento, do objeto. Isso de acordo com o referencial da Terra. Mas tem um monte de outras características, que entra um pouco mais à frente lá. Vai demorar para ele se afastar? Vai demorar para ele se afastar com essa velocidade zerada. Mas ele vai se afastar. Tudo no universo está se afastando, né? Então, esse S ele vai tender a infinito. E se ele vai tender a infinito, todo esse pedaço aqui vai ser dividido por infinito. Ou seja, vai zerar, certo? Então, para o objeto escapar, esse pedaço aí vai ser zero, né? E você vai calculando 800 quilômetros, a 1000 quilômetros, a 100 quilômetros, 300 quilômetros, 1 milhão de quilômetros. Esse número vai diminuindo, até uma hora ser zero, né? Então, só vai sobrar isso aqui, ó, v ao quadrado menos 2gr. Só vai sobrar esse último pedaço, ok? Ou seja, v ao quadrado menos 2gr precisa dar zero, né? Porque se esse pedaço aqui vai zerar e esse aqui também, significa que o último pedaço também tem que zerar, né? Então, v vai ser igual a 2gr, ou seja, v ao quadrado, né? A velocidade de escape vai ser igual a raiz quadrada de 2gr. Eu não vou colocar o mais ou menos, certo? Porque mais ou menos a velocidade é o sentido, né? Mais está indo num sentido e menos está indo no outro sentido. Aqui não faz muito sentido, não vai ter muita razão de fazer isso, porque a velocidade é a velocidade, né? O que importa é o módulo dela. Então, a velocidade vai ter módulo calculado por essa expressão, que é minúscula, né? É muito pequena. Se você pesquisar na internet, velocidade de escape de um planeta, o Google vai te dar essa formulazinha aqui, certo? Então, é uma fórmula muito besta, né? Muito fácil até. E vem da onde? Vem de todo esse emaranhado de cálculo aqui. Qual foi a técnica que a gente usou? Uma separação de variáveis de uma equação diferencial, certo? Ah, professor, muito complexo. Não é tão fácil de entender, concordo. Mas eu estou mostrando para vocês o poder das equações diferenciais. Então, você vê que no século 17, 18, a pessoa já sabia calcular a velocidade para se sair da Terra. Ele só não tinha tecnologia para isso. A tecnologia veio mais de 2 séculos depois. Então, a gente consegue descobrir coisas com as equações diferenciais que a nossa tecnologia não permite testar. Mas a gente sabe que é verdade porque a conta deu certo, né? E a gente espera chegar num grau que a gente possa, né, visualizar isso na prática. Vamos ver aqui na Terra, planeta Terra. O planeta Terra ele tem aproximadamente 6.371 quilômetros de raio. E a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Okay? Bom, eu vou transformar aqui
porque as variáveis estão, né, diferentes, uma está em quilômetros, outra está em metros, eu vou transformar isso aqui em quilômetros, certo? Então, isso aqui vai ser 0,0098 quilômetros por segundo. Eu só puxei a vírgula. Ah, professor, por que você não transformou quilômetros em metros? Porque o número vai ficar muito grande, né? Vai ficar muito zero, e a velocidade em metros por segundo, para sair do planeta, é uma unidade pequena. A unidade de quilômetros por segundo é melhor, certo? Faltou só o quadrado aqui, viu, gente? Tanto aqui quanto aqui, faltou o quadrado. Então, eu vou aplicar a fórmula que a gente encontrou. Né? V igual a raiz quadrada de 2 de R. Vai ficar V igual a raiz quadrada de 2 GR. Então, G é 0,0098 vezes o R, que é 6.371. Aí. Agora é só jogar na calculadora e ver quanto é que vai dar. Né? Raiz de 2 vezes 0,098 vezes 6.371. Deu aproximadamente, né? Vou colocar aqui. Aproximadamente 11,174. 17. Aproximadamente, certo? Pode também falar 11,2 se quiser. Então, se você botar 11,2, com certeza ele vai sair. E não vai ser zero, né? Porque a gente fez a conta com zero, teria que ser perfeito, né? 11,1, 7, 4, 5, blá, 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 blá. Se você arredondar isso aqui para 11,2, vai ter uma velocidade pequena, mas ela vai aparecer. Né? Então, com 11,2 quilômetros por segundo, você consegue sair do planeta Terra. Muito, né? 11,2 quilômetros por segundo é um absurdo de rápido. Mas é claro que se você obtiver aí uma explosão continuada, contínua, né? Vai fazendo o objeto ganhar velocidade à medida que ele vai subindo, que é o que acontece com os foguetes, você vai reduzindo essa velocidade de escape, porque você vai ficar mais alto. Quando você fica mais alto, a gravidade inicial fica mais baixa, e aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? E aí chega um momento em que a sua velocidade é a velocidade inicial necessária. Beleza? Então é isso, uma aplicaçãozinha de equações separáveis. Nós vamos ter aplicações das outras áreas também, certo? Mas vamos deixar para quando a gente for trabalhar nossa próxima aula à distância. Nossa próxima aula semipresencial, não ciclo, ok? E aí, curiosidade, nós temos aí as acelerações da gravidade e o raio dos outros corpos celestes comuns do sistema solar. Né? Tá aí a Lua, eu botei dados planetários, a Lua, por ser orbitar a Terra, também está aí no meio. Né? Não coloquei Plutão, porque Plutão deixou de ser planeta, ele perdeu um pouco da importância necessária dos cálculos. Okay? O Google, quando você bota planeta, já nem aparece mais informações de Plutão. Okay? Então é isso. Certo? Quem quiser pode usar aí para calcular. Alguns corpos, a gravidade é muito alta para um raio não tão alto. Em outro momento, a gravidade é muito baixa para um raio muito alto. Né? Por exemplo, Júpiter tem uma gravidade gigantesca e um raio gigantesco. Né? Saturno já tem uma gravidade próxima da Terra, mas é gigantesco o raio. Né? Já Urano, a gravidade é menor que a da Terra. Mas o raio é enorme, muitas vezes maior do que o raio do planeta Terra, né? 25, mais de 4 vezes, né? Então, tem essas peculiaridades. Às vezes, não é porque o objeto é grande que ele vai ter um raio grande, que ele vai ter uma gravidade maior, né? A gravidade tem a ver com a quantidade de matéria, e não com o tamanho, né? Com o volume dessa matéria. Saturno, por exemplo, tem uma densidade muito baixa, né? Por isso que a gente tem uma gravidade tão baixa, né? Tão parecida com a da Terra, na verdade. A gente sofreria muito em Júpiter, provavelmente. Em Júpiter não tem como você é esmagado em Júpiter. Netuno, você sofreria absurdamente. Saturno sofreria, mas
seria suportável. Urano você se sentia mais leve, Vênus também. Mercúrio, Lua e Marte, você sentiria uma diferença muito grande, só que no sentido contrário de Júpiter, porque esses planetas têm uma gravidade muito menor. Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Esse aqui é o nosso videozinho de aplicações. Seria importante para vocês terem isso em mente, né? Claro que eu não vou cobrar na prova essa matéria em si, mas eu queria mostrar para vocês uma das aplicações de equações separáveis mais interessante. É bem interessante porque é algo que pouquíssima gente consegue medir com matemática de ensino médio. Sem a matemática do ensino superior, fica impossível. E não é uma matemática tão complicada de nível superior assim. É uma coisa que uma pessoa no terceiro, quarto semestre de faculdade consegue já fazer. Certo? É isso, galera. Tudo de bom. A gente se vê na nossa próxima aula. Beleza? Um abraço para todo mundo aí e fiquem bem.